Não é novidade para ninguém que os grandes gurus dos investimentos costumam dizer que o alvo de todas as pessoas deve ser chegar no primeiro milhão. Além disso, existem muitas pessoas que dizem que depois dos R$ 100.000 investidos, o jogo muda. E eu concordo com tudo isso. Mas eu te afirmo que o verdadeiro número que pode ser um divisor de águas para mudar a sua vida é os R$ 10.000. Alcançar R$ 10.000 investidos é um marco importante por várias razões. E eu vou te mostrar nesse vídeo. Em primeiro lugar, se você se esforçou mês após mês e conseguiu juntar os R$ 10.000, você conseguiu o mais importante de tudo. Você criou o hábito de acumular. Sim, mais importante do que investir é acumular. Pois se você consegue guardar dinheiro, mesmo que não seja um mestre dos investimentos, você já possui a certeza que não passará aperto financeiro. Se você criar o hábito de guardar parte do seu dinheiro todos os meses, acredite, você já está na frente de uma parcela gigantesca da população. Afinal, em um país onde a taxa de endividamento das famílias brasileiras bate 78,5%, você tem dinheiro guardado e, melhor ainda, investido. Somente isso já te coloca em uma posição de maior tranquilidade. Se procurar no YouTube, verá muita gente falando mal da poupança, e é verdade que existem opções melhores para se deixar o dinheiro. Mas, sem sombra de dúvidas, é melhor você ter o hábito de todo mês guardar dinheiro na poupança, do que achar que investimento em ações é uma melhor opção, mas nunca colocar isso em prática. Comece a guardar hoje e vá adquirindo conhecimento no caminho. A vantagem de se ter R$ 10.000 guardados ou investidos é que você já consegue ter tranquilidade com situações que antes lhe trariam estresse. Sejamos sensatos, você não irá resolver todos os seus problemas com esse valor, mas passará por pequenas situações de urgência com tranquilidade. A segunda coisa que muda é o efeito dos juros compostos. Com R$ 10.000, os juros começam a render significativamente, aumentando o valor do investimento. Se você ainda não investe, se prepare, pois o começo não é tão legal como você ouve na internet. Isso é tão verdade que a maioria das pessoas que desistem de investir é justamente no início. Isso acontece, pois o início acaba sendo desanimador. Afinal, você está se esforçando para guardar seu dinheiro suado, mas não vê diferença nos investimentos. E é assim mesmo, pois quando se começa a investir, o maior resultado vem do quanto você aporta, e não dos juros dos seus investimentos. Mas as pessoas que perseveram e chegam aos 10.000 investidos começam a ver as coisas mudarem. Nesse momento, conseguimos ver os rendimentos aumentarem e o efeito do juro composto começa a acontecer. Você já começa a pegar gosto. Fica pensando no próximo salário, na próxima renda extra, tudo para que consiga fazer mais um aporte e ver o efeito dos juros compostos aumentarem ainda mais. Isso é maravilhoso. Imagine que você investiu 10.000 com uma taxa de juros anual de 10,75% ao ano, que é a taxa Selic na data desse vídeo. No primeiro ano, você investiu todos os meses R$ 1.000. Ao final do ano, você ficou com o valor de R$ 12.580,35, ou seja, R$ 580,35 de juros. No ano seguinte, você continuou aportando os mesmos R$ 1.000 todos os meses. No final do ano, seu investimento alcançou o valor de R$ 26.513,09. Isso quer dizer que no final do segundo ano, seu rendimento acumulado é de R$ 2.513,09. Se descontarmos os juros do primeiro ano, chegamos à conclusão que os juros do segundo ano foi de R$ 1.932,74. Você entende o porquê disso começar a ser prazeroso? Perceba que no segundo ano, fazendo exatamente a mesma coisa que no primeiro, os seus juros se tornaram bem maiores do que no primeiro ano, embora a taxa de juros seja a mesma. Isso é o efeito dos juros compostos em ação.
A terceira coisa que muda ao chegar nos 10 mil investidos é a diversificação. Com mais recursos, é possível diversificar melhor o portfólio, assim reduzindo seus riscos. No mercado financeiro, todo mundo fala sobre a importância da diversificação nos investimentos, mas no início é um pouco mais limitado. Na verdade, é possível sim diversificar desde o início, basta investir em um ETF, como o BOVA11, por exemplo. Mas, sejamos sinceros, a maioria de nós, quando começa a investir, tem o desejo de olhar para a nossa conta da corretora e ver vários ativos. Temos o desejo de colocar em prática a análise de empresas e escolher diversas delas para nosso portfólio. Essa é a verdade. Olhar para a conta e ver apenas um ETF que replica o índice Ibovespa não nos dá aquela paixão, aquela sensação de que a rentabilidade é fruto do nosso esforço e conhecimento. O interessante é que quando chegamos no marco dos 10 mil reais, a gente pode fazer isso. Quem já passou por esse momento sabe o quão prazeroso é ver os dividendos começarem a tomar forma e pensar que ao receber o dividendo de uma empresa já consegue pagar o café, o dividendo de outra já paga um pastel e assim por diante. Embora pareça algo simples, quem já passou por isso sabe do que estou falando. É maravilhoso. Comenta aí se é só eu que fiquei muito feliz quando comecei a receber os primeiros dividendos de valores mais altos ou se aconteceu contigo também. O quarto ponto que muda é o conhecimento. Ao alcançar esse patamar, geralmente se adquire mais experiência e conhecimento sobre investimentos. Calma, meu jovem. Você ainda não é um expert, mas você já deve ter feito alguns movimentos e passado por algumas coisas que fizeram você ter mais conhecimento do que quando iniciou. A jornada no mercado financeiro é cheia de novidades e muitas vezes emoções. O mercado financeiro é cheio de altos e baixos, ou seja, precisamos de um tempo mínimo para entendermos que haverão oscilações, aprender como fazer os processos de compra, venda e gestão de nossa carteira, o conhecimento sobre o imposto de renda, enfim, são coisas que com o tempo vamos aprendendo. E sendo bem sincero com quem está iniciando, esse é um processo de aprendizado contínuo e que leva anos, mas acredito que ao alcançar o valor de 10 mil reais investidos, já se pode sentir uma certa diferença daquele momento inicial. Afinal, você já viu alguns ativos subirem, outros descerem, talvez já efetuou a venda de algum ativo, ou acompanhou de perto o movimento de grandes investidores para aprender como agir. A verdade é que quando temos um certo valor investido, começamos a dar mais atenção ao que aprendemos. Tem uma expressão no mercado financeiro que é skin in the game, isso significa estar com a pele em jogo. Afinal, você pode estudar o quanto quiser, mas saberá de fato somente estando no jogo. Por isso, comece logo. Comece a investir uns trocados para se habituar, para se testar, e te garanto que quando chegar nos 10 mil reais investidos, já estará muito mais preparado do que no início. O quinto ponto de mudança é a psicologia. Superar o primeiro obstáculo, como alcançar os 10 mil investidos, pode ter um impacto significativo na motivação e confiança do investidor. Quem não se recorda da primeira queda do preço de uma ação lá no início dos seus investimentos? Eu me lembro. A sensação é de que eu tinha perdido todo o meu dinheiro, mesmo sabendo que eu tinha apenas uns trocados. Por isso, ao atingir 10 mil reais, provavelmente você já passou por alguma situação que deixou seu psicológico mais forte e preparado para quando tiver valores mais altos investidos. Alcançar um objetivo como os primeiros 10 mil investidos pode gerar uma sensação de orgulho e satisfação. Isso fará com que não desista do seu objetivo, pois aparecerão oportunidades de gastar o dinheiro acumulado. Superar esse objetivo pode aumentar a confiança no próprio investimento e nas habilidades de gestão financeira. Afinal, no início, a gente não tem tanta certeza se isso realmente funciona ou se é para nós. Muitas vezes bate uma insegurança,
e isso é perfeitamente normal. Mas, ao superar essa barreira dos R$ 10.000, você está mostrando para si mesmo e para os da sua volta que está levando isso a sério e é capaz. Além disso, a sensação de progresso pode motivar o investidor a continuar investindo e alcançar novos objetivos. Acredite, depois dos 10 vem os 100 mil e logo ali o primeiro milhão. Pensar em etapas é muito mais prazeroso do que colocar uma meta gigante logo de cara. Ainda há outra questão muito importante. Alcançar um patamar financeiro estável pode reduzir o estresse e a ansiedade relacionados ao dinheiro. Aí nesse ponto não será tão pesado você guardar aquele valor todo mês, ou se esforçar um pouco mais para fazer uma renda extra, pois está motivado pelo resultado que está vendo. A sexta mudança é a economia de escala. Algumas oportunidades de investimento exigem um mínimo de R$ 10.000. Vou te dar alguns exemplos para entender. Muitos fundos de investimento têm um mínimo de R$ 10.000 para investir. Nesses fundos, você poderá ter acesso a rentabilidades mais atrativas. Algumas instituições financeiras oferecem CDBs com taxas de retorno mais altas para depósitos maiores. Essa prática é muito comum. Então, quando tiver seus R$ 10.000 investidos, significa que automaticamente aumentará o potencial de retorno de seus investimentos. Além do que eu já falei, alguns tipos de investimentos, como é o caso dos investimentos em imóveis, por exemplo, acabam exigindo um valor mínimo de R$ 10.000 para entrar no mercado, bem como no caso de Private Equity, que é o investimento em empresas privadas. Nesse caso, geralmente exigem um mínimo de R$ 10 a R$ 50.000. Esses são alguns dos motivos do porquê eu acredito que os R$ 10.000 investidos fazem toda a diferença. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se já investe, relate algo positivo para motivar quem está iniciando, pois sabemos que não é nada fácil. Lembre-se, investir sempre envolve riscos. É crucial continuar aprendendo, diversificando e ajustando sua estratégia. Conte comigo para te ajudar nesse processo. Um abraço.